Boa noite, você que está chegando comigo aqui agora. Hoje, dia 17 de agosto, iniciamos mais uma vez a live falando com gente de fé. Queria que você me desse um feedback aí. Boa noite, Marúcia. Se tá bom o som, se você está conseguindo escutar a minha voz, que hoje eu tive que botar um fone para melhorar aqui a sonorização, porque eu não estou num lugar fechado, estou num lugar mais aberto. Márcia, boa noite ali. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando aqui agora, sejam todos bem-vindos. Tá beleza? Deu uma trava aqui na minha internet aqui agora. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá, o 4G tá ligado direitinho, tomara que dê tudo certo. Boa noite a cada um de vocês que estão aqui, que estão chegando agora. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Mais uma vez estamos aqui, vamos encontrar uma irmã nossa, uma missionária, Santos Anjos, que está longe, e vamos conversar com ela hoje. Boa noite, Marta, boa noite, Tânia, sejam todos bem-vindos. Pregando a sua Bíblia aí também, né? Mateus 19, hoje vamos falar sobre o jovem rico, né? Mateus 19 e 16 a 22. Vamos falar um pouco sobre a palavra também um pouquinho. Vamos conversar com a nossa irmã Maria Alice, que deve estar entrando já aqui na live junto com a gente. Ela está longe, ela está lá em Portugal. Opa! Maria Alice chegou aqui agora. Mary também chegou aqui agora. Boa noite, Mary. Boa noite, Marta. A cofundadora, estão todos aí. Boa noite, Ana Maria. Que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos para que possamos partilhar a palavra do Senhor e mais uma vez conversar sobre fé, sobre como caminhamos com a fé, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai chamar aqui a Maria Alice. Oh, glória a Deus, meu irmão. Boa noite a todos. Maria Alice está longe fisicamente, mas perto do coração, né? Está lá em Portugal, 8h30 aqui, lá 00:30. Então, nossa irmã ficou acordada até agora para estar conosco. Glória a Deus pela vida dela, né? Ela se disponibilizou até aqui conosco essa noite, falar um pouquinho sobre essa caminhada na vida dela, tantos caminhos dentro da comunidade, né? Então a gente possa hoje matar um pouco a saudade dela, escutar, você que já conhece a história dela, vai escutar um pouco novamente, você que ainda não escutou, vai escutar novidades, mas tudo sempre é para nossa. O meu som está um pouco alto. O som aí então aqui. O som da música ou o meu som que está alto ali? Vou tentar baixar um pouco aqui. Pronto. Né? Então, essa é a ideia. A gente bater um papo aqui, falar um pouco sobre fé e falar sobre as nossas vidas. Né? Eu vou abaixar o som aqui. A música, beleza? Então, vou tentar chamar a Maria Alice aqui para estar conosco. Espera aí. Deu uma trava aqui na minha internet aqui agora. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá, o 4G tá ligado direitinho, tomara que dê tudo certo. Boa noite a cada um de vocês que estão aqui, que estão chegando agora. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Mais uma vez estamos aqui, vamos encontrar uma irmã nossa, uma missionária, Santos Anjos, que está longe, e vamos conversar com ela hoje. Boa noite, Marta, boa noite, Tânia. Sejam todos bem-vindos. Pregando a sua Bíblia aí também, né? Mateus 19. Hoje vamos falar sobre o jovem rico, né? Mateus 19 e 16 a 22. Vamos falar um pouco sobre a palavra também um pouquinho. Vamos conversar com a nossa irmã Maria Alice, que deve estar entrando já aqui na live junto com a gente. Ela está longe, ela está lá em Portugal. Opa! Maria Alice chegou aqui agora. Mary também chegou aqui agora. Boa noite, Mary. Boa noite, Marta. A cofundadora, estão todos aí. Boa noite, Ana Maria. Que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos para que possamos partilhar a palavra do Senhor e mais uma vez conversar sobre fé, sobre como caminhamos com a fé, né? Então, daqui a pouco
quem vai chamar aqui é a Maria Alice. Oh, glória a Deus, meu irmão. Boa noite a todos. Maria Alice está longe fisicamente, mas perto do coração, né? Está lá em Portugal, 8h30 aqui, lá 00:30. Né? Então, nossa irmã ficou acordada até agora para estar conosco. Glória a Deus pela vida dela, né? Ela se disponibilizou a estar aqui conosco essa noite, falar um pouquinho sobre essa caminhada na vida dela, tantos caminhos dentro da comunidade, né? Então a gente possa hoje matar um pouco a saudade dela, escutar, você que já conhece a história dela, vai escutar um pouco novamente, você que ainda não escutou, vai escutar novidades, mas tudo sempre é para, nossa, o meu som está um pouco alto, o som aí estão aqui, o som da música ou o meu som que está alto, Aninha? Vou tentar baixar um pouco aqui. Pronto. Né? Então, essa é a ideia, a gente bater um papo aqui, falar um pouco sobre fé e falar sobre as nossas vidas, né? Eu vou abaixar o som aqui, a música, beleza? Então, vou tentar chamar a Maria Alice aqui para estar conosco. Espera aí. Maria Alice, para que ela entre, ela possa estar conosco aqui nessa noite. Já ela vai estar, você vai estar vendo ela por aqui. É porque eu achei que a música não ia... Olá! Oh, beleza, minha irmã? Eu esqueci Tudo de bom? botar o microfone e estou tentando botar agora. Não, mas tá escutando bem a sua voz, viu? Mesmo sem microfone. É porque se eu não botar o microfone, eu tenho que falar mais alto. E aí já tá todo mundo dormindo. Eu boto o microfone para mim falar mais baixo. Espera aí que vai sair um pouquinho a visão. Espera aí. Tá bom, sem problema. Boa noite, Neida. Boa noite, Monique. Maria Alice já está aqui conosco, está só ajeitando ali a aparelhagem dela. Pronto, estou te escutando bem. Foi. Ai, meu Deus do céu, desculpa que eu já era para ter feito. Pronto. Nada, meu irmão. Pô, você já está fazendo agora sim. A graça de estar conosco aqui. Pronto. Olá, tudo bem? Olá, oh, Jesus. Que saudade. Que saudade dos nossos papos, das nossas amizades. Que saudade. Porque não é só irmão de comunidade, não. A gente tem amizade, né? A gente graças tem, né? a Deus. A gente está junto, graças né? A Deus. Isso é que é conhece a importante, história do outro. É tão bonito isso, né? É. Quando eu vejo a Mariana, né, por exemplo, vocês postam, a gente se segue, né, no Facebook. Então, Sim, quando eu vejo, sim. aí assim, eu já conheço aquela história desde a barriga da Paula. Todo dia, é outra coisa, não é? Assim, É verdade. dá a gente uma experiência mesmo, né, de ser irmão. Não só você, eu estou falando de você, mas todos os nossos que nós crescemos e, né, e vão casando e vão tendo os filhos, e os filhos a gente... Ai, gente, meu netinho é a coisa mais linda! Ele é muito lindo. Outro lindo, né, da minha vida. Pronto. Que legal. Então, agora, então, qual o nome? O mais velho, qual é o nome? É Mateus, o primeiro, e agora o Gustavo. O Gustavo. Pô, que legal, hein? Mateus, 2 meninos, né? Gente. 2 meninos, 2. Hoje o Mateus já teve que ir para o pronto atendimento, porque está tendo febre, tem uns 2, 3 dias vomitando, tendo febre, e a mãe lá na maternidade. E hoje o pai teve que levar ele para o pronto atendimento, amidalite. Garganta? Amidalite. Tá. Né? Primeira doença, assim, né? Mas tá direitinho. Enfim. Bom, graças a Deus. Enfim, muita coisa. Alice, vamos ler o nosso evangelho de hoje, só para a gente começar. Né? Então, já está aqui, perto na minha frente aqui, Mateus 19, né? De 16 a 22. Eu vou pedir que você leia esse evangelho para nós hoje, tá bom? Proclamação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um jovem, que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só.
Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou, que mandamentos? Jesus respondeu-lhe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho eu guardado. Que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe, se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. A gente assim, então, tem tanta intimidade, às vezes, que vai... Mas até isso mesmo mostra essa nossa realidade, né, de leigo. A gente pega a palavra de Deus, assim, parece que a gente continua falando do nosso assunto, né? Está dentro da nossa verdade. vida. Hoje, quando eu li essa palavra de manhã cedinho, né, de manhã cedo mesmo, e eu lembrei que a gente, né, eu já sabia, claro, desde ontem a gente está divulgando que a gente estaria aqui junto, eu lembrei de ti, né? Porque lembrei primeiro daquela nossa missão muito maravilhosa que nós fizemos lá naquela comunidade que nós fomos juntos, né? Malvinas, se não me engano, onde deixamos tudo e fomos dispostos, né? Macaé. E hoje, vendo o jovem aqui, né? Que foi triste ir embora, né? Porque não quis se despojar dos seus bens, né? Não quis largar tudo. E nós largamos tudo, né? E lembro, a gente vai ter a oportunidade de falar de tudo isso aqui, né? Eu me lembro do dia que você foi para Portugal, né? Lá para aquela missão, uma vila, né? Porque as pessoas falam assim, nós vamos lá para Portugal. As pessoas pensam o quê? Vai para Lisboa, né? Vai ficar lá de Bonacha, né? Em Lisboa. Você foi para uma vila pequenininha, pouca gente, silêncio, quase nenhum jovem, né? E se dispôs aí, né? Se posicionou para ir, né? Isso é disposição do coração, é despojar-se, né, dos bens. Mas vamos começar lá do começo. Não vamos começar por aí, não. Isso aí já está do metade, né? Já está para o finalzinho. Quem é a Maria Alice? Né? Fala um pouco de você, porque assim, tem muitos irmãos nossos aqui que conhecem você, de muitos anos, é claro. Tem gente aqui que, né, já te viu, teve contato, mas não te conhece efetivamente. Vai ter muita gente que vai ver depois essa live, né? Vai ficar gravada aqui e vai poder ter a oportunidade de te conhecer, né? Aqui é um local para a gente partilhar a vida, partilhar a palavra e falar de fé, porque é nesse meandro que a gente vive. Fala um pouquinho da Maria Alice. É uma história de fé mesmo, porque o nosso começo, né? Antes, quando éramos grupo de oração, ainda lá na fonte, né? É que aconteceu toda a situação de um desastre com os meus filhos, e eu lembro que eu estava com o meu marido internado, né, com um AVC, ele imobilizado com sonda, e meus filhos sofreram um acidente de carro e se arrebentaram os dois no acidente de carro, né? E eu tive essa experiência, né, das pessoas da comunidade, porque foi assim, foram no hospital me avisar que tinha acontecido um desastre com os meus filhos. Eu já tinha perdido um filho, tinha morrido mais novo, e eu só tinha aqueles dois e o meu marido assim. Então, eu fui no hospital, fui para atravessar, porque meu marido estava num hospital e meus filhos foram levados para um hospital em frente. Aí, o caminho até lá, eu fiquei atordoada. O que é, o que eu vou fazer? Mas eu preciso ligar para o pessoal do grupo. Era a Lívia, era a Zezé, era aquele pessoal. E a minha família não entendeu, falou assim, mas nós estamos aqui, Alice. Você precisa ligar para quem? Eu falei assim, não, eu preciso ligar para o pessoal da comunidade.
Quer dizer, é da comunidade, do grupo de oração. Do grupo. E eu cheguei lá na porta, isso a gente atravessando a avenida. Quando eu cheguei na porta, estava lá Lívia, Zezé. Até hoje, isso me emociona muito, porque é ver Deus agindo na vida da gente, né? Padre Paulo Ricardo ensina isso. A fé, ela é o seguimento de Jesus, sim. Sim, mas ela só é fé mesmo quando você, na tua vida, você segue isso, né? Segue aquilo. O que aconteceu? Eu entrei no hospital, meu filho todo arrebentado, minha filha já tinha sido levada também, toda quebrada as pernas, enfim. Isso tudo para dizer o quê? Né? É uma vida de realidade que nós passamos e que nós, por fé, né? Assim, uma resposta de vida, né? Aquilo foi sendo construído, uma fraternidade. O que aconteceu foi aquilo foi aquela realidade naquele momento. Então, para aquela realidade naquele momento, nos unimos em oração. Eu vi as pessoas, eu lembro de Paulo, antes de ir trabalhar, passar lá no hospital. Porque eu estava com os filhos internados, o marido internado, todo mundo assim, né? Então, é uma resposta, foi uma experiência mesmo de fé, né? E depois passa-se esses anos todos e você vê que realmente Deus estava ali, né? A mão de Deus estava ali. Isso é a minha história, como eu sei que cada um vai ter a sua história. Mas é uma história de fé, porque hoje a gente vê assim, nesse evangelho, né? O jovem é muito interessante, porque ele diz assim, mas eu já faço tudo isso, né? E eu me vejo, né? Eu refleti sobre isso, eu falei, a gente também é assim, a gente já se acha bonzinho, já faz, né? Mandamento, a gente fala como se fosse assim, uma coisa mais simples. Mandamento eu cumpro todos eles, né? E não é verdade? A gente pensa assim. É verdade. Eu sou, né? E não é nada disso, né? E não é nada disso. Então, essa fé, né, que eu vejo assim que é um dom de Deus, mas ainda o dom de Deus é uma abertura, né? Uma abertura. É aquela sementinha. Mas a fé mesmo é a resposta que você dá na tua vida, né? A gente aprende isso, a igreja ensina isso, né? Então, nós acreditamos em Deus, por isso nós seguimos Jesus, nós acreditamos na sua palavra e nós vivemos na nossa simplicidade, né, do nosso jeitinho, com as coisas como vão acontecendo, errou. Hoje eu estava assistindo um padre falando sobre a confissão, ele falando assim, tão bonitinho que ele falou assim, vocês pensam que a gente não conhece? Nós conhecemos todos os pecados, sabe por quê? Porque nós caímos em todos eles. Nós sabemos de pecado, então o que vocês vão falar não é novidade para a gente. Não tenham vergonha de falar. Achei bonitinho ele, né, falando isso. Não tenham vergonha de confessar os seus pecados, porque a gente já conhece. Então é isso, é falar da nossa realidade, da nossa simplicidade. Foi isso que aconteceu, né? Os meus filhos, eu tenho vontade de socar eles, porque eu falo mesmo isso para eles, né? De toda a graça de Deus. Meu filho perdeu a visão e não perdeu. Ele não tem uma parte do olho, do coisa, e nunca teve uma infecção no olho, né? Ele não tem essa proteção, assim, aquela camada. E não vê, assim, a glória de Deus, e não vê, assim, a bênção que isso é, entendeu? A minha filha, e eu também, eu não estou falando do meu filho, mas eu não me ponho de fora, eu também não dou a Deus, e eu confesso isso, a minha primeira coisa que eu confesso, não amo a Deus como é devido, não amo, não consigo ainda, né? E Maria Alice, e você é lá do começo da comunidade, lá do início da comunidade, né? Você passou por aquele início da comunidade, a primeira consagração junto com nossos irmãos, né? Como é que foi você dentro da comunidade nesses 27 anos, né? Eu sei que já me contaram várias histórias sobre a intercessão, né?
você já foi coordenadora de casa, você já foi formadora dentro da comunidade de Santos Anjos, passou por tanta coisa dentro da comunidade, né? E a gente aprende ao longo dos anos que o Senhor nos usa exatamente onde Ele necessita a cada tempo, em cada lugar, né? Como é que foi essa sua trajetória dentro da comunidade? A gente está passando por uma semana maravilhosa, a Semana do Consagrado. Do Consagrado, né? Estamos vivendo essa maravilha, né? Tivemos a Semana da Família na semana passada, agora a Semana do Consagrado. E como é que foi essa tua caminhada dentro da comunidade, esse teu crescimento espiritual dentro da comunidade? Porque a gente sempre está crescendo a cada dia, é claro, a gente está sempre aprendendo, está sempre lendo mais, né? A palavra nos ensina todo dia, aquele que lê a palavra, aquele que tem intimidade com a palavra, tem intimidade com Deus, tem uma escuta, né? E você foi aprendendo isso ao longo dos anos, né? Você teve excelentes pessoas ao seu lado, né? Que a gente já sabe disso. Fala um pouquinho dessa tua caminhada na comunidade desses 27 anos. É isso, a felicidade de ter visto essa construção de Deus. Tão lindo, a gente vai lembrar cada casa de missão. A Vanessa postou aí que ela fala de mim, lembra da Mendes Sá, né? Da Mendes Sá, eu lembro dela ir lá pedindo para ficar em adoração na capela. Ela chegava lá, posso ficar um pouco de... Mas claro! O Leandro também, enfim, né? Tanta história. Mas isso, a felicidade de ver durante esses 27 anos, né? Como que Deus foi fazendo, foi confirmando cada um, foi trazendo, mesmo os que saíram, enfim, que a gente sente no coração que ainda podiam estar aí e tudo. Claro, mas, né? Claro. Mas tem a sua liberdade, né? Mas isso, mais do que tudo, é essa presença de Deus viva, né? Quem conhece a história do Adriano, né? A bênção desse irmão, e eu rezo todo dia para, né, a igreja acolher esse ministério dele, bom, enfim. Mas a história do Adriano, né, a entrega de vida dele, como Deus tem feito esses anos todos, não só ele, como, né, a Vanessa que a gente falou, mas isso de ver dentro da comunidade todo o amadurecimento, todo o crescimento, a definição. Nós começamos, não sabíamos nem o que era comunidade, nem nome de nada, nem fundador, nem nada disso. E as coisas foram sendo conduzidas de uma maneira. Agora, uma coisa que assim, eu tenho muito vontade sempre de falar para as pessoas é a experiência da comunidade Santos Anjos sempre foi uma experiência de um Deus ali, escondido. Por que eu estou falando isso? Teve uma passagem aí esses dias daquele povo que queria alguém ali como rei, né? E Deus ainda falou, poxa, né? Mas como se Deus já estivesse vendo que eles não precisavam mais daquilo, não, mas eles queriam, né? Então tá bom, então vai lá e escolhe o que vocês querem. E nós, a comunidade Santos Anjos, teve uma experiência de sempre caminhar assim, era Deus na nossa frente. Vocês conhecem a história, nós nunca tivemos um padre que ficou na frente para defender a gente, para apadrinhar a gente, nunca tivemos, muito pelo contrário. Era tudo com muita dificuldade, como é até hoje. É até hoje. Mesmo com toda essa diferença agora do Paulo fazer parte, né, da fraternidade das comunidades, que agora é Caris. Agora é Caris, né? Agora é Caris. Isso. Enfim, e da Internacional. Então, ele tem um grupo, ele participa ali de um grupo de fundadores, mas mesmo ele tendo toda essa, né, assim... esqueci esse relacionamento, esse relacionamento. A gente sabe que é tudo ainda muito difícil, mas por quê? A nossa história é dessa forma. Quem sempre esteve na frente foi Deus por nós. Então, é uma realidade que, às vezes, quem está no caminho, quem está fazendo o caminho, conhecendo a comunidade e quer entrar para a comunidade, às vezes se sente assim, né? Mas eu quero ter um diretor espiritual, eu quero ter um... Claro, lógico, não tiro o valor de nada disso, mas existe, assim...
desde a fundação, desde antes da fundação da comunidade, como grupo de oração, nós tivemos sempre essa experiência. Foi Deus que caminhou à nossa frente e nos defende e nos protege. Entendeu? Não era uma pessoa, não era um padre, não foi um bispo, não foi. Podia ter sido, mas não foi, né? Então, isso é uma particularidade assim que eu penso mesmo que faz parte da essência da comunidade. Não adianta a gente querer mudar isso, sabe? Ah, não, vai ter agora, que bom, vai ter um bispo aí que está querendo entrar para a comunidade, ah, que bom, vai ser uma... Então, a gente também ter, assim, olhar para a nossa história, para todos esses anos, o que foi acontecendo, né? E a pessoa do fundador, a pessoa da cofundadora, que se abre aí, que coloca a vida deles aí toda, né? Enfim, com uma sinceridade, com uma verdade de vida, né? E também a transformação de tudo isso, ver a pessoa como é que era e ver como é que a vida também foi sendo levada, né? Então, tem muita riqueza, muita riqueza. A história da comunidade, o que tem acontecido na vida de cada um, né, que está ali desde o começo, é a história desse Deus que sempre esteve, sempre estará à nossa frente caminhando para nos defender. Você sabe, Maria Alice, que quando o Paulo me chamou para estar no conselho, né, junto com ele, com a Lívia, com nossos outros irmãos, né, eu fui muito assustado, porque, né, uma coisa, a gente sabe que as coisas acontecem, eu falei, senhor, o senhor que está me chamando, a gente vai, né, vamos ver o que vai acontecer. E fomos caminhando, né? E aí, o Paulo, né, a comunidade anda colado com o que Deus fala, né? Então, tem a intercessão, né? Né? Então, o Paulo vai para as reuniões, né? E a gente lê as palavras que a intercessão nos dá e tudo mais, né? E eu fico, minha irmã, até hoje, eu vou falar para você, abismado, porque assim, o Paulo pergunta alguma coisa para a intercessão ora diante do sacrário, né? E tira as palavras e traz as palavras para a comunidade, né? E é o direcionamento. Deus parece, Maria Alice, que alguém redigiu, sabe? Ó, a resposta está aqui do que vocês estão pedindo, sabe? E é na palavra, sabe? As orações, o que é dito, né? Como é, Maria Alice, a intercessão da comunidade? Como é essa unção da intercessão da comunidade, que você já participou, né, já esteve à frente disso? Desde o começo, a primeira reunião de intercessão da comunidade foi naquela capelinha ali no Salesiano. Uhum. Não. Não, Santa Rosa? Não, em frente ao Campo Santuário de São das Almas. Bento. Não, em frente... Não. Ali é o... do céu, eu esqueci o nome Porciúncula. da igreja. Ali na Porciúncula. Atrás do altar tinha uma capelinha. Sim. Eu acho que parece que Isso. não tem mais. Então, a primeira nossa reunião de intercessão foi ali naquela capelinha. O Paulo tinha convidado, era Maria José do Randolfo, era eu, era a dona Beatriz, também desde o começo, enfim, e mais outras pessoas. E eu nunca me esqueço, porque quando a gente estava esperando o Paulo chegar, quando ele chegou, que abriu a porta, nós todos já estávamos presentes. Quando ele entrou, a imagem que Deus me deu no meu coração, eu não entendia nada disso ainda, a imagem que Deus me deu no meu coração era aquela de quando Jesus foi batizado, que deu aquele sinal, né, da pomba dizendo, esse é o meu filho bem, esse é o meu filho bem amado. Esse é meu filho bem amado. Isso não sai da minha memória, porque foi a primeira reunião de intercessão. Então, todos esses anos, a experiência é sempre essa que você está falando. Toda reunião de intercessão é esse deslumbre que a gente fica de como que Deus tem um carinho, atenção para cada daquele pedido e dá-lhe a resposta. A gente fica assim, desse jeito mesmo, até hoje,
que eu faço a intercessão agora pela internet com as minhas irmãs, né? Pelo fundador e pela cofundadora, e que tem sido uma bênção para mim, porque me dá essa experiência de pertença, eu não estou tão separada assim, né? Porque estou ali, né? E continua acontecendo dessa forma. Imagina, né? Para o fundador e para a cofundadora. Esse carinho de Deus, né? Esse Jesus que se revela, né? Ele revela, é ele que mostra o Pai, né? Então, nas suas palavras, né? Nas visões, em toda os dons, né? Que o Espírito Santo faz com a gente ali. E essa abertura, né? E essa intimidade que Jesus nos dá. Mas também voltando ao Evangelho de hoje. Senão a gente fica achando assim, eu já estou, né? Já sou assim, ó. Já sou assim. E com Deus não é nada disso, não é nada assim. Não é nada assim. É como se você participou da intercessão, você participou, você viu essas respostas todas. Quando acaba aquilo, a Chica que falava muito uma coisa, né? Quando o Espírito Santo a gente topa tudo. Depois que o Espírito Santo vai embora, aí você fala assim, aonde que eu me meti? Então, mais ou menos isso. Depois que o Espírito Santo vai embora, você volta para a tua vida, entendeu? Daqueles pecados, daquelas autossuficiência, daquilo tudo. Entendeu? Não ficou assim nada. Não ficou assim com Deus nada. Nem com Jesus, né? Então, senão a gente cai muito como esse jovem. A gente vai ficar achando que está, né, por cima da carne seca, que não é nada disso. É sempre um trabalho, né? O padre Paulo Ricardo fala aí, somos um ser em construção. Em construção. A nossa vida é para isso, é caminhando com Jesus, é aceitando esses desafios, né? De como eu vou amar a Deus, como é que petulância que eu tenho de querer amar a Deus. Deus é Deus, né? Mas sim, podemos amar sim, e é isso que é a santidade, é essa busca de amar a Deus como Deus é. O que nós buscamos com a santidade, né? Queremos ser santos para poder ver a Deus, né? A palavra se ensina também. Então, olha, é muito bom falar da comunidade. Muito bom. Então, deixa eu puxar por você. Então, deixa eu puxar. E aí a gente tem essa parte da intercessão, que é um serviço, né? E tem uma parte também que é difícil, né? Que as pessoas, né? Que é coordenar uma casa, né? Você coordenou a casa da Mendissá, né? Que era ali no centro de Caraí, tinha até a lojinha embaixo, né? Tinha uma livraria. Foi um tempo, né? Muito bom, muito bom. As pessoas passavam, subiam ali, pediam oração, e tem de tudo, né, minha irmã? Tem de tudo. E você passa a ter uma autoridade dentro da comunidade, né? Uma autoridade naquele momento, naquele período, né? Mas você tem uma autoridade sobre os irmãos, mas tem que amar o irmão, exortar o irmão, né? Para fazer as coisas têm que ser feitas, né? Tomar conta, o zelo pela casa do Senhor, né? E ao mesmo tempo ser irmão junto, né? Eu posso estar conosco aqui nessa noite. Já ela vai estar, você vai estar vendo ela por aqui. É porque eu achei que a música não ia... Olá! Beleza, minha irmã? Eu esqueci Tudo de bom? botar o microfone e estou tentando botar agora. Não, mas tá escutando bem a sua voz, viu? Mesmo sem microfone. É porque se eu não botar o microfone, eu tenho que falar mais alto. E aí já tá todo mundo dormindo. Eu boto o microfone para mim falar mais baixo. Peraí que vai sair um pouquinho a visão. Peraí. Tá bom, sem problema. Boa noite, Neida. Boa noite, Monique. Maria Alice já está aqui conosco, está só ajeitando ali a aparelhagem dela. Estou te escutando bem. Foi. Ai, meu Deus do céu, desculpa que eu já era para ter feito. Pronto. Nada, meu irmão. Pô, você já está fazendo a graça de estar conosco aqui. Pronto. Olá, tudo bem? Olá, Jesus. que saudade.
Que saudade dos nossos papos, das saudade, nossas que amizades, né? saudade, que saudade. Porque não é só irmão de comunidade, não. A gente tem amizade, né? A gente tem, Graças né? a A gente Deus, está junto, né? graças a Deus. Isso é Um que é conhece a importante, né? história do outro, é tão bonito isso, né? É, Quando eu vejo a Mariana, né, por exemplo, vocês postam, a gente se segue, né, no Facebook. Então, quando sim, eu sim. vejo, aí assim eu já conheço aquela história desde a barriga da Paula, todo dia, é outra coisa, não é? Assim, É dá verdade. a gente É, uma experiência mesmo, né, de ser irmão. Não só você, eu estou falando de você, mas todos os nossos que nós sim, sim. crescemos né, e vão casando e vão tendo os filhos, e os filhos a gente. Ai, gente, meu netinho é a coisa mais linda. Ele é muito lindo. Outro lindo, né, da minha vida. Pronto. Que legal. Então, Agora, vamos. então, qual o nome? O mais velho, qual é o nome? Ah, é Mateus o primeiro e agora o Gustavo. O Gustavo. É, Pô, que legal, hein? o Dois Mateus. meninos, né? Dois Gente. meninos, dois. Ó, hoje o Que Mateus maravilha. já teve que ir para o pronto atendimento, porque está tendo febre, tem uns 2, 3 dias vomitando, tendo febre, e a mãe lá na maternidade. E hoje o pai teve que levar ele para o pronto atendimento, amidalite. Garganta? Amidalite, Ah, tá. né? Tá. Primeira doença, assim, né? Mas tá bem, tá direitinho. Ah, que Enfim, bom, graças a Deus. muita Marelice, coisa. vamos ler o nosso evangelho de hoje, só para a gente começar, Vamos, né? vamos. Então, já está aqui, perto da minha frente aqui, Mateus 19, né? De 16 a 22. Eu vou pedir que você leia esse evangelho para nós hoje, tá bom? Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um jovem, que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: Que mandamentos? Jesus respondeu-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho eu guardado. Que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. A gente, Então, assim, Marelice, tem tanta intimidade, às vezes, que vai... Mas até isso mesmo mostra essa nossa realidade, né, de leigo. A gente pega a palavra de Deus, assim, parece que a gente continua falando do nosso assunto, né? Está dentro da é nossa verdade. vida. Hoje, quando eu li essa palavra de manhã cedinho, né, de manhã cedo mesmo, e eu lembrei que a gente, né, eu já sabia, claro, desde ontem a gente está divulgando que a gente estaria aqui junto, eu lembrei de ti, né? Porque lembrei primeiro daquela nossa missão muito maravilhosa que nós fizemos lá naquela comunidade que nós fomos juntos, né? Malvinas, se não me engano, onde deixamos tudo e fomos dispostos, né? Macaé. E hoje, vendo o jovem aqui, né? Que foi triste ir embora, né? Porque não quis se despojar dos seus bens, né? Não quis largar tudo. E nós largamos tudo, né? E lembro, a gente vai ter a oportunidade de falar de tudo isso aqui, né? Eu me lembro do dia que você foi para Portugal, né? Lá para aquela missão, uma vila, né? Porque as pessoas falam assim: nós vamos lá para Portugal. As pessoas pensam o quê? Vai para Lisboa, né? Vai ficar lá de Bonacha, né? Em Lisboa. Você foi para uma vila pequenininha, pouca gente, silêncio, quase nenhum jovem, né? E se dispôs aí, né? Se posicionou para ir, né?
Isso é disposição do coração, é despojar-se, né, dos bens. Mas vamos começar lá do começo. Não vamos começar por aí, não. Isso aí já está do metade, né, já está para o finalzinho. Quem é a Maria Alice? Né? Fala um pouco de você, porque assim, tem muitos irmãos nossos aqui que conhecem você, de muitos anos, é claro. Tem gente aqui que, né, já te viu, teve contato, mas não te conhece efetivamente. E vai ter muita gente que vai ver depois essa live, né? Vai ficar gravada aqui e vai poder ter a oportunidade de te conhecer. Né? Aqui é um local para a gente partilhar a vida, partilhar a palavra e falar de fé, porque é nesse meandro que a gente vive. Fala um pouquinho da Maria Alice. É uma história de fé mesmo, porque o nosso começo, né, antes, quando éramos grupo de oração, ainda lá na fonte, né, é que aconteceu toda a situação de um desastre com os meus filhos, e eu lembro que eu estava com o meu marido internado, né, com um AVC, ele imobilizado com sonda, e meus filhos sofreram um acidente de carro e se arrebentaram os dois no acidente de carro, né? E eu tive essa experiência, né, das pessoas da comunidade, porque foi assim, foram no hospital me avisar que tinha acontecido um desastre com os meus filhos. Eu já tinha perdido um filho, tinha morrido mais novo, e eu só tinha aqueles dois e o meu marido assim. Então, eu fui no hospital, fui para atravessar, porque meu marido estava num hospital e meus filhos foram levados para um hospital em frente. Aí, o caminho até lá, eu fiquei atordoada. O que é, o que eu vou fazer, mas eu preciso ligar para o pessoal do grupo. Era a Lívia, era a Zezé, era aquele pessoal. E a minha família não entendeu, falou assim, ué, mas nós estamos aqui, Alice, você precisa ligar para quem? Eu falei assim, não, eu preciso ligar para o pessoal da comunidade. Quer dizer, da comunidade, do grupo de oração. Do grupo. E eu cheguei lá na porta, isso a gente atravessando a avenida. Quando eu cheguei na porta, estava lá Lívia, Zezé. Até hoje isso me emociona muito, porque é ver Deus agindo na vida da gente, né? Padre Paulo Ricardo ensina isso. A fé, ela é o seguimento de Jesus, sim, mas ela só é fé mesmo quando você, na tua vida, você segue isso, né? Segue aquilo. O que aconteceu? Eu entrei no hospital, meu filho todo arrebentado, minha filha já tinha sido levada também toda quebrada as pernas, enfim. Isso tudo para dizer o quê? Né? É uma vida de realidade que nós passamos e que nós, por fé, né? Assim, uma resposta de vida, né? Aquilo foi sendo construído, uma fraternidade. O que aconteceu foi aquilo foi aquela realidade naquele momento. Então, para aquela realidade naquele momento, nos unimos em oração. Eu vi as pessoas, eu lembro de Paulo, antes de ir trabalhar, passar lá no hospital. Porque eu estava com os filhos internados, o marido internado, todo mundo assim, né? Então, é uma resposta, foi uma experiência mesmo de fé, né? E depois passa-se esses anos todos e você vê que realmente Deus estava ali, né? A mão de Deus estava ali. Isso é a minha história, como eu sei que cada um vai ter a sua história, mas é uma história de fé, porque hoje a gente vê assim, nesse evangelho, né? O jovem, muito interessante, porque ele diz assim, mas eu já faço tudo isso, né? E eu me vejo, né? Eu refleti sobre isso, eu falei, a gente também é assim, a gente já se acha bonzinho, já faz, né? Mandamento, a gente fala como se fosse assim, uma coisa mais simples. Mandamento eu cumpro todos eles, né? E não é verdade? A gente pensa assim. É verdade. Eu sou, né? E não é nada disso, né? E não é nada disso.
Então, essa fé, né, que eu vejo assim que é um dom de Deus, mas ainda o dom de Deus é uma abertura, né? Uma abertura. É aquela sementinha. Mas a fé mesmo é a resposta que você dá na tua vida, né? A gente aprende isso, a igreja ensina isso, né? Então, nós acreditamos em Deus, por isso nós seguimos Jesus, nós acreditamos na sua palavra e nós vivemos na nossa simplicidade, né, do nosso jeitinho, com as coisas como vão acontecendo, errar, errou. Hoje eu estava assistindo um padre falando sobre a confissão, ele falando assim, tão bonitinho que ele falou assim, vocês pensam que a gente não conhece? Nós conhecemos todos os pecados, sabe por quê? Porque nós caímos em todos eles. Nós sabemos de pecado, então o que vocês vão falar não é novidade para a gente. Não tenham vergonha de falar. Achei bonitinho ele, né, falando isso. Não tenham vergonha de confessar os seus pecados, porque a gente já conhece. Então é isso, é falar da nossa realidade, da nossa simplicidade. Foi isso que aconteceu. Né? Os meus filhos, eu tenho vontade de socar eles, porque eu falo mesmo isso para eles, né? De toda a graça de Deus. Meu filho perdeu a visão e não perdeu. Ele não tem uma parte do olho, do coisa, e nunca teve uma infecção no olho, né? Ele não tem essa proteção, assim, aquela camada. E não vê, assim, a glória de Deus, e não vê, assim, a bênção que isso é, entendeu? A minha filha e eu também, eu não estou falando do meu filho, mas eu não me ponho de fora, eu também não dou a Deus, e eu confesso isso, a minha primeira coisa que eu confesso, não amo a Deus como é devido, não amo, não consigo ainda, né? E Maria Alice, e você é lá do começo da comunidade, lá do início da comunidade, né? Você passou por aquele início da comunidade, a primeira consagração junto com nossos irmãos, né? Como é que foi você dentro da comunidade nesses 27 anos, né? Eu sei que já me contaram várias histórias sobre a intercessão, né? Você já foi coordenadora de casa, você já foi formadora dentro da comunidade de Santos Anjos, passou por tanta coisa dentro da comunidade, né? E a gente aprende ao longo dos anos que o Senhor nos usa exatamente onde Ele necessita a cada tempo, em cada lugar, né? Como é que foi essa sua trajetória dentro da comunidade? A gente está passando por uma semana maravilhosa, a semana do consagrado. Né? Estamos vivendo essa maravilha, né? Tivemos a semana da família na semana passada, agora a semana do consagrado. E como é que foi essa tua caminhada dentro da comunidade, esse teu crescimento espiritual dentro da comunidade? Porque a gente sempre está crescendo a cada dia, é claro, a gente está sempre aprendendo, está sempre lendo mais, né? A palavra nos ensina todo dia, aquele que lê a palavra, aquele que tem intimidade com a palavra, tem intimidade com Deus, tem uma escuta, né? E você foi aprendendo isso ao longo dos anos, né? Você teve excelentes pessoas ao seu lado, né? Que a gente já sabe disso. Fala um pouquinho dessa tua caminhada na comunidade desses 27 anos. É isso, a felicidade de ter visto essa construção de Deus tão lindo. A gente vai lembrar cada casa de missão. A Vanessa postou aí que ela fala de mim, lembra da Mendes Sá, né? Eu lembro, da Mendes Sá, eu lembro dela ir lá pedindo para ficar em adoração na capela. Ela chegava lá, posso ficar um pouco de... Mas claro! O Leandro também, enfim, né? Tanta história. Mas isso, a felicidade de ver durante esses 27 anos, né? Como que Deus foi fazendo, foi confirmando cada um, foi trazendo, mesmo os que saíram, enfim, que a gente sente no coração que ainda podiam estar aí e tudo. Claro, mas, né? Claro. Mas tem a sua liberdade, né? Mas isso, mais do que tudo, é essa presença de Deus viva, né? Quem conhece a história do Adriano, né? A bênção desse irmão, e eu rezo todo dia para, né, a igreja acolher esse ministério dele, bom, enfim. Mas a história do Adriano, né, a entrega de vida dele, como Deus tem feito esses anos todos.
não só ele, como, né, a Vanessa que a gente falou, mas isso de ver dentro da comunidade todo o amadurecimento, todo o crescimento, a definição. Nós começamos, não sabemos nem o que era comunidade, nem nome de nada, nem fundador, nem nada disso. E as coisas foram sendo conduzidas de uma maneira. Agora, uma coisa que assim, eu tenho muito vontade sempre de falar para as pessoas é a experiência da comunidade Santos Anjos sempre foi uma experiência de um Deus ali, escondido. Por que eu estou falando isso? Teve uma passagem esses dias daquele povo que queria alguém ali como rei, né? E Deus ainda falou, poxa, né? Mas é como se Deus já estivesse vendo que eles não precisavam mais daquilo, não, mas eles queriam, né? Então tá bom, então vai lá e escolhe o que vocês querem. E nós, a comunidade Santos Anjos, teve uma experiência de sempre caminhar assim, era Deus na nossa frente. Vocês conhecem a história, nós nunca tivemos um padre que ficou na frente para defender a gente, para apadrinhar a gente, nunca tivemos, muito pelo contrário. Era tudo com muita dificuldade, como é até hoje. É até hoje. Mesmo com toda essa diferença agora do Paulo fazer parte, né, da fraternidade das comunidades, que agora é Caris. Agora é Caris, né? Agora é Caris. Enfim, e da Internacional. Então, ele tem um grupo, ele participa ali de um grupo de fundadores, mas mesmo ele tendo toda essa, né, assim... esqueci a palavra. Esse relacionamento. A gente sabe que é tudo ainda muito difícil, mas por quê? A nossa história é dessa forma. Quem sempre esteve na frente foi Deus por nós. Então, uma realidade que, às vezes, quem está no caminho, quem está fazendo o caminho, conhecendo a comunidade e quer entrar para a comunidade, às vezes se sente assim, né? Mas eu quero ter um diretor espiritual, eu quero ter um... Claro, lógico, não tiro o valor de nada disso. Mas existe, assim... Desde a fundação, desde antes da fundação da comunidade, como grupo de oração, nós tivemos sempre essa experiência. Foi Deus que caminhou à nossa frente e nos defende e nos protege. Entendeu? Não era uma pessoa, não era um padre, não foi um bispo, não foi. Podia ter sido, mas não foi, né? Então, isso é uma particularidade assim que eu penso mesmo que faz parte da essência da comunidade. Não adianta a gente querer mudar isso, sabe? Não, vai ter agora, que bom, vai ter um bispo aí que está querendo entrar para a comunidade, que bom, vai ser uma... Então, a gente também ter, assim, olhar para a nossa história, para todos esses anos, o que foi acontecendo, né? E a pessoa do fundador, a pessoa da cofundadora, que se abre aí, que coloca a vida deles aí toda, né? Enfim, com uma sinceridade, com uma verdade de vida, né? E também a transformação de tudo isso, ver a pessoa como é que era e ver como é que a vida também foi sendo levada, né? Então, tem muita riqueza, muita riqueza. A história da comunidade, o que tem acontecido na vida de cada um, né, que está ali desde o começo, é a história desse Deus que sempre sempre estará à nossa frente caminhando para nos defender. Você sabe, Maria Alice, que quando o Paulo me chamou para estar no conselho, né, junto com ele, com a Lívia, com nossos outros irmãos, né, eu fui muito assustado, porque, né, uma coisa, a gente sabe que as coisas acontecem, eu falei, senhor, o senhor que está me chamando, a gente vai, né, vamos ver o que vai acontecer. E fomos caminhando, né? E aí o Paulo, né, a comunidade anda colado com o que Deus fala, né? Então tem a intercessão, né? Tem a intercessão, né? Então o Paulo vai para as reuniões, né? E a gente lê as palavras que a intercessão nos dá e tudo mais, né? E eu fico, minha irmã, até hoje,
até eu vou falar com você, abismado, porque assim, o Paulo pergunta alguma coisa para a intercessão ora diante do sacrário, né? E tira as palavras e traz as palavras para a comunidade, né? E é o direcionamento. Deus parece, Maria Alice, que alguém redigiu, sabe? Ó, a resposta está aqui do que vocês estão pedindo, sabe? E é na palavra, sabe? As orações, o que é dito, né? Como é, Maria Alice, a intercessão da comunidade? Como é essa unção da intercessão da comunidade, que você já participou, né? Já esteve à frente disso? Desde né? o começo, a primeira reunião de intercessão da comunidade foi naquela capelinha ali no Salesiano. Uhum. Não. Não, Santa Rosa? Não, em frente ao Campo Santuário de São das Almas. Bento. Não, em frente... Não. Ali é Gente do o... céu, eu esqueci o nome Porciúncula. da igreja. Ali na Porciúncula. Porciúncula. Atrás do altar tinha uma capelinha, sim. Eu acho que parece que Isso. não tem mais. Então, a primeira nossa reunião de intercessão foi ali naquela capelinha. O Paulo tinha convidado, era Maria José do Randolfo, era eu, era a dona Beatriz, também desde o começo, enfim, e mais outras pessoas. E eu nunca me esqueço, porque quando a gente estava esperando o Paulo chegar, quando ele chegou, que abriu a porta, nós todos já estávamos presentes. Quando ele entrou, a imagem que Deus me deu no meu coração, eu não entendia nada disso ainda, a imagem que Deus me deu no meu coração era aquela de quando Jesus foi batizado, que deu aquele sinal, né, da pomba dizendo, esse é o meu filho bem, esse é o meu filho bem amado. Esse é meu filho bem amado. Isso não sai da minha memória, porque foi a primeira reunião de intercessão. Então, todos esses anos, a experiência é sempre essa que você está falando. Toda reunião de intercessão é esse deslumbre que a gente fica de como que Deus tem um carinho, atenção para cada daquele pedido e dá-lhe a resposta. A gente fica assim, desse jeito mesmo, até hoje, que eu faço a intercessão agora pela internet com as minhas irmãs, né? Pelo fundador e pela cofundadora, e que tem sido uma bênção para mim, porque me dá essa experiência de pertença, eu não estou tão separada assim, né? Porque estou ali, né? E continua acontecendo dessa forma. Imagina, né? Para o fundador e para a cofundadora. Esse carinho de Deus, né? Esse Jesus que se revela, né? Ele revela, é ele que mostra o Pai, né? Então, nas suas palavras, né? Nas visões, em toda os dons, né? Que o Espírito Santo faz com a gente ali. E essa abertura, né? E essa intimidade que Jesus nos dá. Mas também voltando ao Evangelho de hoje. Senão a gente fica achando assim, eu já tô, né? Já sou assim, ó. Já sou assim. E com Deus não é nada disso, não é nada assim. Não é nada assim. É como se você participou da intercessão, você viu essas respostas todas. Quando acaba aquilo, a Chica que falava muito uma coisa, né? Quando o Espírito Santo a gente topa tudo. Depois que o Espírito Santo vai embora, aí você fala assim, aonde que eu me meti? Então, mais ou menos isso. Depois que o Espírito Santo vai embora, você volta para a tua vida, entendeu? Daqueles pecados, daquelas autossuficiência, daquilo tudo. Entendeu? Não ficou assim nada. Não ficou assim com Deus nada. Nem com Jesus, né? Então, senão a gente cai muito como esse jovem. A gente vai ficar achando que está, né, por cima da carne seca, que não é nada disso. É sempre um trabalho, né? O padre Paulo Ricardo fala isso. Somos um ser em construção. Em construção. A nossa vida é para isso, é caminhando com Jesus, é aceitando esses desafios, né?
de como eu vou amar a Deus, como é que petulância que eu tenho de querer amar a Deus. Deus é Deus, né? Mas sim, podemos amar sim, e é isso que é a santidade, é essa busca de amar a Deus como Deus é. O que nós buscamos com a santidade, né? Queremos ser santos para poder ver a Deus, né? A palavra se ensina também. Então, olha, é muito bom falar da comunidade. Muito bom. Então, deixa eu puxar por você. Então, deixa eu puxar. E aí a gente tem essa parte da intercessão, que é um serviço, né? E tem uma parte também que é difícil, né? Que as pessoas, né? Que é coordenar uma casa, né? Você coordenou a casa da Mendissá, né? Que era ali no centro de Caraí, tinha até a lojinha embaixo, né? Tinha uma livraria. Foi um tempo, né? muito bom, muito bom. As pessoas passavam, subiam ali, pediam oração, e tem de tudo, né, minha irmã? Tem de tudo. E você passa a ter uma autoridade dentro da comunidade, né? Uma autoridade naquele momento, naquele período, né? Mas você tem uma autoridade sobre os irmãos, mas tem que amar o irmão, exortar o irmão, né? Para fazer as coisas têm que ser feitas, né? Tomar conta, o zelo pela casa do Senhor, né? E ao mesmo tempo ser irmão junto, né? Você não é chefe de nada, você não é o gerente de nada, você é o coordenador, você é responsável por aquele momento. Como é que é viver isso dentro do Evangelho? Porque as pessoas do mundo não entendem isso, Maria Alice, né? Elas tá mandando. Não mandando em nada, cara. Você não manda, muito pelo contrário. Você é o que mais sofre, né? Como é que é essa busca, né, dessa autoridade junto com a humildade, que tem que ter uma humildade para fazer isso, né? E também tem que escutar o fundador, porque não tem jeito, né? E ele, entre nós, é a autoridade máxima, né? E assim, às vezes dói também, né? Porque você acha que, é isso que você falou, sou a última bolacha do biscoito, eu coordeno a casa e vem e toma, né, uma chamada lá, olha só, você está fazendo isso errado, isso errado, isso errado. Como é que é isso? Como é que foi aquele período ali na Mendissá? Como é que foi aquela coordenação? Olha, a Mendissá foi um momento, né, uma fase muito frutuosa da comunidade. Eu lembro da gente fazendo a novena de Natal na calçada do lado de fora, cantando, louvando, isso na calçada, bem no meio de Caraí, né? Foi um tempo muito bom, muito frutuoso. A lojinha, né, a papelaria, as pessoas iam ali pedir oração, né? Eles entravam, começavam a contar a vida, começavam a falar. Então, os jovens, né? Eu lembro do Leandro lá, eu lembro de tantos jovens que até uns que não estão mais na comunidade, mas que eram ali, né? Eu lembro do carnaval que a gente fez e os jovens foram dormir tudo lá. A Mary vai lembrar disso. Aí, muito engraçado. Aí as meninas dormindo no quarto, claro, né? Os meninos dormindo no outro andar. E eu ficava contando as meninas. Aí eu cheguei para Mary e falei assim, Mary, tá faltando 3. Aí a Mary, Alice, vai dormir, isso não tem problema. Mary, tá faltando 3, aonde elas foram? Não, isso daqui não é assim, não. Aí sai, vai por onde quer, não é assim, não. Era muito bom. Olha, foi assim, uma fase de ver os jovens. Tantas coisas aconteceram ali para nós. A gente tinha eu queria fazer, era muito engraçado, coitada de Lívia, que sofria comigo. Eu queria fazer uma programação para casa. Então, eu queria que segunda-feira tivesse curso de, tipo assim, segunda-feira curso de crochê, quarta-feira pintura em tecido, aí chamava, botava uma pessoa... A Lívia ficava assim, olhando, não vamos fazer nada disso, Lívia. Nada disso. Aí eu deixava passar um tempo, ia de novo para cima dela. Não, mas olha só, mas vamos fazer uma programação, vamos botar não sei o que. Então, é uma vivência assim, muito de aprendizado mesmo. O que é que a comunidade é chamada a ser, né? Isso que agora, por causa da formação, está mais claro.
né? A gente não pegou isso, né? Então, essa formação que vai ver o que eu estou fazendo aqui mesmo, eu vim para cá para quê? Né? Eu venho para cá para quê? A comunidade é chamada a ser o quê? Então, eu me vejo dentro dessa realidade. Mas a gente não teve nada disso. Então, a gente saía pensando um monte de bobagem, fazendo um monte de bobagem. Mas que porque é de Deus, né, as coisas vão dando certo, mesmo fazendo um monte de bobagem, né? Quantas brigas, Nossa Senhora, quantas discussões, enfim, né? Mas fizemos uma história. E aquela casa, né, Maria? Só desculpa, só porque claro. eu quero fazer assim uma memória, né, do Padre Zé Maria que esteve aí falando com a gente, né? E quando ele ia, porque a casa lá da Mendiçá era uma irmã das irmãs, né? Nós alugamos. Isso. E a irmã, uma delas que era psicóloga, ela usava a sala para fazer atendimento. E o Padre Zé Maria foi lá fazer o atendimento com a psicóloga, com a irmã psicóloga. E estava eu e o Adriano na capela rezando para variar. Aí ele veio do atendimento e entrou lá e falou assim, o que vocês ficam fazendo aí? Aí a gente começou a conversar. A gente se apresentou, falamos o que era. Então, eu lembro desse primeiro contato com o Padre Zé Maria, com a gente, querido. Eu fiquei tão feliz de ver ele aí naquele dia, tão bom. Mas, assim, então tem muita história ali, aconteceram muitas coisas muito lindas, muito importantes, né? E de conhecimento também, porque, por exemplo, essa irmã, que era psicóloga, falou um dia para mim, falou assim, nós temos uma irmã nossa com 50 anos de entrega de vida, né, 50 anos de freira, que pediu para ir embora, pediu para voltar para casa, disse que não quer mais isso não. Aí eu falei assim, caramba! Aí eu falei para ela assim, agora eu que estou precisando da senhora me atender, porque a minha cabeça fez assim, entendeu? Porque, né, a gente acha que tudo vai ser sempre aquele fogo, né? E ela foi com muita paciência, ela conversou comigo, depois eu conversei com a Lívia também, porque a gente ficou pensando o que é na formação, no caminho vocacional, na formação, que a gente precisa estar trabalhando para que menos vezes aconteça isso. É verdade. Como é que uma pessoa com 50 anos vai... agora eu vou me embora. Agora Deus não se desdiz, né? Deus não dá uma vocação e se desdiz 50 anos depois. Vamos lá, né? Não é? Isso é da cabeça da pessoa, né? Então, são muitas histórias assim, sabe? Aquela casa lá, Maria Alice, eu fiz muitos cursos lá, né? Porque tinham muitos cursos, lembra? Tinham muitos cursos, muitos cursos. Né? Muitos cursos. Tinha. E teve uma época que a Liane era responsável, tinha lá os módulos, ficava lotada a casa quarta-feira à noite, tinha gente para tudo quanto é lado, né? Gente pra caramba, não sei o quê. E aí, você falou num ponto aí, né? Assim, a gente quem vê, né, que nós somos de uma dentro da igreja, nós somos da renovação, né, que nós somos carismáticos, então parece que a gente quer o tempo todo louvar, cantar, e não é isso, né? A comunidade de Santos Anjos tem uma característica muito dela, né, que nós somos um povo de louvor, nós somos, mas a gente também tem um momento de oração profundo, de profunda adoração, de silêncio, nós temos isso, né? E lá naquela casa, num desses cursos, né, eu sempre buscando batismo no Espírito Santo, novo, né, que tá chegando, quer que bote a mão, quer que reze, não sei o que, coisa e tal. E aí teve um curso onde o Sérgio, esposo da Liane, foi explicar o que era o batismo no Espírito Santo. Sentado, olha como é que ele fez isso, sentado, atrás de uma mesa, eram umas 15 pessoas assim na frente, eu falei assim, vou dizer para vocês o que é o batismo no Espírito Santo. E falou sobre ele, sentado, e explicou, Maria Alice,
ninguém nunca mais me explicou igual aquilo. Se pudesse ter gravado na época o que ele falou, sabe? Foi uma experiência única, sabe? Única para mim. Né? E aquela casa teve várias coisas, vários motivos. Tinha né? atendimento de oração, Marcelo? Tinha atendimento de oração. Então a gente agendava, as pessoas marcavam, e a Lemira ia lá um dia na semana. Aí teve um dia que alguém ligou, o Adriano disse assim: Alice, ligou aí para marcar a oração com a Lemira? Uma pessoa que disse que está tendo manifestação. Eu falei: ai meu Deus, avisa para a Lenira. Aí a gente ligou para a Lenira: Lenira, vai vir uma pessoa aí que parece que está tendo manifestação, acho melhor a gente não almoçar não, fazer um jejum, tudo. Aí a Lenira: eu vou almoçar, porque depois eu fico a tarde toda aí. Autoridade é autoridade, né, cara? É muito bom, né? Era muito bom. Né? Aí, então, tinha atendimento de oração, tinha um dia na semana que a gente rezava o ofício de Nossa Senhora. Eu rezo até hoje, é tão lindo, eu rezo hoje com a canção nova. Mas a gente rezava, tinha um dia da semana que era para isso. Também tinha sessão de filmes. Eu lembro do Leandro, uma vez, a gente escolhia filme para ver. Claro, os filmes de santo, né? Tá. A vida dos santos. Aí era uma televisão velha que via tudo com chuvisco, mas ficava todo mundo quietinho. Porque falasse alguma coisa, eu dava logo um break. Coitado, eles ficavam... sabe? Aí ficava todo mundo assistindo aquela coisa horrorosa naquela televisão cheia de chuvisco e depois a gente ficava conversando sobre o filme, sabe? Olha, mas isso, mas aquilo, cada um acrescentava. Então, era muito bom, muito bom. Foi muito frutuoso, sabe? Muito legal. São histórias maravilhosas, né? O Vinícius que está com a gente aqui, né? Que está agora caminhando conosco, né? Escutando essas histórias que nunca escutou, que nunca ouviu, né? Tinha um grupo jovem lá, tinham tantas missas, né? Nossa. O povo da Canção Nova uma vez ficou lá, lembra? O Padre Zé Augusto, com outras pessoas da comunidade da Canção Nova ficou lá, que ia ter um evento no Niterói, eles ficaram lá na nossa casa, né? E o pessoal que falava inglês, aquele pessoal de uma comunidade lá do Canadá, não foi? Foi do Canadá que ficou lá, não foi? Não era do Canadá. Eles só falavam inglês, eles não falavam português. Aí foram rezar lá antes de evangelizar na praça. Aí eu assim, vocês vão evangelizar, mas só sabem falar inglês. Eles rezaram e iam para a rua evangelizar. Gente do céu! Muito Só no bom, espírito mesmo. Muito bom, muito bom. Só no espírito. Eram os australianos. A Aninha está confirmando aqui, eram os australianos. Os australianos. Eu tenho até hoje a blusa que o rapaz me deu lá da Austrália. Até hoje eu tenho essa blusa aqui em casa. Viu? O Frei também que foi lá nessa casa. Esse barbudo, que o... Ai, meu Deus. Frei Patrício? Frei Patrício. Frei Patrício. A primeira vez, né? Aí ele foi lá para se hospedou lá, não lembro direito como é que foi. Eu lembro dele assim, sentadinho na sala. Quando eu entrei, aí eu, sou padre, igual a gente fala sempre, né? Sua bênção, padre. Aí ele: que Deus te abençoe e me dê muito juízo. Que Deus te abençoe e me dê muito juízo. Eu falei: tá bom. Muito bom, né? Muito bom. Muito legal, hein? Maria Alice, a gente tem pouquinho tempo ainda, mas eu queria falar da tua experiência em Portugal. Essa ida, né, para aquela vila tão remota lá, né? Aquele local, né? E agora você já está em Lisboa. Como é que foi essa experiência de missionária em Portugal? Conta muito um pouquinho pra gente. Tenho vontade de voltar para lá, porque na aldeia você tem mais isso, né? Aqui as pessoas já têm um outro tipo de vida, né? Então já são, né? Já estão assim. Engraçado que lá na aldeia, que era mais perto de Fátima, eles não tinham essa como aqui. Aqui tudo é Fátima. Tudo é Fátima. Então eu digo assim, no grupo de oração: vocês não têm intercessão? Elas falaram assim: não, a gente bota os pedidos lá em Fátima. Entendeu?
Mas vocês e orar pelas pessoas. Não, só quem reza é o padre. O padre que reza por elas. Os seminários de vida aqui, tudo é padre que fala. Só padre que fala, entendeu? Então, é uma outra experiência. Lá a gente tinha uma experiência mais assim, de perto. Com essa vivência, né, da espiritualidade, da devoção. Aqui não, aqui é mais cada um na sua, né, os costumes já são diferentes, a gente tem que ver, né, como é que Deus vai agindo. Eu, por enquanto, né, se Deus quiser agora, eu tirando esse catéter agora no final do ano, eu fico mais livre, né, mas estou rezando muito para que Deus confirme isso, né, aonde a gente é melhor atuar, fazer o quê, de que forma, ou volto para aí, enfim, tudo é a vontade de Deus se faça. Espero que todo mundo reze para que isso aconteça. Mas esse abandono, ele é muito difícil. A gente fala com muita facilidade, né? Deus não comanda, não comanda nada, a gente não deixa ele comandar nada. A gente, mas é verdade, né? Eu sirvo a Deus, Deus é o Senhor da minha vida, não é nada. Quem é o Senhor da nossa vida continua sendo a gente mesma, a nossa própria vontade. Então, para mim, está sendo um exercício disso. Quem é Deus mesmo na minha vida, sabe? E que segmento é esse de Jesus, né? Aí volta de novo para o Evangelho, como é que ele fala, né? Se queres ser perfeito, né? Porque no caso, o jovem lá em cima, ele não queria ser perfeito, ele só perguntou o que hei de fazer de bom para ter a vida eterna. Foi isso que ele perguntou, né? Mas Jesus vai lá na raiz logo, né? Se queres ser bom, porque o que ele queria era isso, na verdade, né? Uma certeza de que é igual aqueles lá que queriam, a mãe deles queria sentar um à direita, outra à esquerda de Jesus, né? E eu acho bonito a gente não terminar sem falar isso, que esse evangelho de hoje, ele é para nos fazer uma reflexão, né? Exatamente sobre isso, né? Deus não nos criou para ser bons, para ser bons. Deus nos criou para amá-lo, né? Então, essa resposta, a vida consagrada é isso. É essa resposta. Que nível de resposta eu estou dando? Que nível de resposta? Né? Sou consagrado assim só na metade da vida. Nós todos estamos muito assim ainda. Precisamos, né, fazer os nossos desapegos, né, da nossa vida, das coisas nossas, né, e ver como realmente que são de Deus, que Deus nos dispôs para nós o que temos, né, mas não é nosso. Né? Aí o Padre Paulo Ricardo também ele fala muito uma coisa: quando a gente morrer, nada disso que está aqui a gente vai levar, não é nosso, né? Então essas reflexões que sirvam assim para a gente estar reajustando com Jesus, né? Na nossa história, o que nós estamos fazendo, aquilo que a gente ainda não conseguiu deixar, abandonar, né, para se entregar cada vez mais. O ser consagrado vai ser isso, o nível que a gente dá de resposta. O que eu estou deixando? O que é que eu estou deixando para seguir a Jesus? Né? Cada um possa refletir, né? Não trazer desespero, nem trazer, mas também ela tem mais tempo, mas também ela não tem tantos filhos, também, mas enfim, não. Cada um é chamado a ser o que é. A ser o que é. Eu não fui chamada para fazer o que você faz. O que você faz, você que foi chamada a fazer. Eu fui chamada para ser, né? Então, a gente ter, assim, essa reflexão, né, diante de Deus e ter essa pureza de coração para ir deixando se reajustar. Eu estou precisando de reajustar mais para mim estar mais
com mais tempo com Jesus e a gente aceitar esse desafio, né? Aceitar. Então, que fique assim no nosso coração, que a gente não fique preocupado de que muitas vezes na nossa vida, eu também pensei muito nisso rezando com essa palavra, a gente vai estar nessa cena do encontro com Jesus e do se entristecer e ainda voltar um pouco atrás. Várias vezes na nossa vida, várias vezes, cai num assunto, mas, ai Senhor, aqui ainda não. Deixa um pouquinho ainda, né? Então, isso é assim, é um caminhar, é uma construção, mas que a gente não se entristeça, que isso sirva de impulso. Não, eu preciso trabalhar nesse apegozinho aqui, nisso aqui, Senhor, me cura disso. Me cura, porque senão a gente vai continuar amarrada naquilo, né? Então, me cura, Senhor, me liberta disso e pronto. E a gente vai caminhando, né? Ah, Miranda, eu queria ficar muito tempo. A gente fica sempre querendo segurar alguma coisa, né? Querendo segurar alguma coisa. Eu lembro nessa passagem que a gente foi fazer aquela missão, né, em Macaé, que aí a gente teve a intercessão, tirou para nós, né, aquela palavra, que se você vai sair em missão, né, não leva dinheiro, não leva nada, né, vai na casa se você for bem recebido, você fica naquela casa, come ali, se você não for bem recebido, bate a poeira do pé e vai embora. E não leve nada, só leve uma túnica e mais nada, né? Aí nós sentamos, conversamos, falou, não vamos levar nada, né, para a gente ficar longe dos apegos materiais e tudo mais, não vamos levar nada. Aí fomos para lá. Aí acabou que a gente se dividiu, cada um foi para uma casa dormir, não sei o que, coisa e tal, tiveram os acontecimentos lá, né? E aí eu tentando falar com você, tentando falar com a Maria, porque eu estava na frente, né? Eu e a Adriana tentando falar com as pessoas, não sei o que, coisa e tal. Aí cheguei para alguém e falei assim, gente, eu não consigo falar com a Maria Alice. Aí o pessoal falou, ué, você falou que não era para telefonar nada, até o telefone ela deixou em casa. Eu deixei, foi. Dormi no chão. Olha, foi uma glória. Dormi no chão. Um quartinho sem janela, assim, uma bênção de Deus. Uma pessoa maravilhosa. Que testemunho de vida. Foi muito lindo, muito bom. Foi muito bom, né? Foi muito bom, né? Porque as pessoas... E assim, tem que sair em missão, não tem, Maria Alice? Você que está aí, é uma experiência missão, né? muito maravilhosa, que não é contando que você vai, né? É passando, é vivendo. É passando por aquela experiência. Essa semana, dá para me contar rapidinho uma coisa? Claro, dá. Essa Temos semana, 8 minutos ainda. Hoje, no noticiário daqui, veio a notícia de uma enfermeira portuguesa que no dia seguinte da bomba no Líbano, daquela explosão no Líbano, essa enfermeira portuguesa, é nova ainda, uma menina 40, não deve ter nem 40 anos. Ela pegou o avião, foi para lá. Ela, antes de ir, com os amigos, com o pessoal, recolheu doação, remédio, coisas, e foi embora. E chegou lá, todo mundo ficou assim, porque, você veio dentro de que programa? Com quem? Com que grupo? Não, eu vim porque... Aí ela, então, ficou lá numa ONG, com uma ONG que faz já esse trabalho, e ela mostrou lá as fotos. A primeira coisa que ela contou, do primeiro dia que ela chegou, uma mulher que estava toda cheia de cacos de vidro pelo corpo todo, e ela teve aquela paciência de tirar os caquinhos, de ir tirando e fazendo asepsia. E no dia que ela veio embora, que ela voltou, que foi antes de ontem, para Portugal, essa mulher foi lá agradecer ela tirou fotos com a moça já toda sequinha, toda bonitinha. E no aeroporto aqui de Lisboa, quando ela voltou, um grupo de libaneses que moram aqui em Portugal ficaram
tocados de ver essa situação dela aí, foram receber ela no aeroporto com flores, com coisa, agradecendo a ela esse... Aí já formaram um grupo para voltar agora, daqui não sei quantos meses. Então, assim, você vê como é que a coisa vai. A gente que tem fé, né? Que bota o pé e que vai e faz, tem esses atos assim, né? E Deus vai sustentando, vai confirmando, as coisas vão acontecendo. Então, só para dizer isso, ela falou que foi pela cabeça dela. A gente sabe que não é assim, né? Que Deus desperta Sim. o coração. Então, não é para a gente sair também assim fazendo... Desarvorar. Enfim, desarvorar. E ela foi naquilo que ela sabe fazer. Ela é enfermeira, ela foi fazer aquilo que ela tem capacidade para fazer, né? Tem. Então, que assim a gente também se coloque sempre, né? Aquilo ficou um exemplo tão assim, interessante da gente ver. São coisas agora da nossa realidade, da nossa vida. Essa menina, né, da história do vai tirar o bebê, tirou o bebê, aquela confusão toda, aquela loucura. Como que é importante a gente ver onde está a consciência da gente, né? Não deixar que a nossa consciência se corrompa, né? Quantas pessoas acharam que devia mesmo tirar porque vai ficar marcada pela vida toda, enfim. Então, que a gente não perca isso, né? A fé é um dom, é uma sementinha, mas a gente é que vai, com a nossa resposta, tornar aquela fé madura, tornar aquela fé adulta, como nós somos, né? Então, a gente não ficar se arrastando pelo chão, como um bebezinho, que ainda não, né, não sabe andar. Não, nós somos adultos, nós estamos vendo o que está acontecendo em volta, né? Mas também observar os sinais, né? Também isso é muito bom que desse evangelho, né? Ele foi lá porque ele estava seguindo Jesus. E ele sabia que Jesus tinha resposta para ele. Ele só não quis fazer na hora. Mas ele sabia, tanto que foi a ele que ele perguntou. Então, a gente também tem que ter esse olhar, ver os passos, seguir Jesus. E o que ele está ensinando a fazer. Porque ele é que revela a Deus. A gente só vai chegar a Deus por ele. Então, tem que seguir ele, né? O Paulo, às vezes, fala conosco, né, em algumas reuniões, que a gente sempre pergunta, né, o que o senhor quer, né? O que o senhor quer? Às vezes é melhor não perguntar, porque ele vai dizer o que ele quer. Aí depois a gente vai desobedecer. Depois aí você não consegue cumprir, né? Eu ficava muito, Maria Alice, às vezes aqui assim, né? Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres de mim? Eu, né? O que queres de mim, Senhor? O que queres de mim, né? Me mostra o que tu queres de mim. Um dia ele respondeu, falou, Marcelo, olha só, o que eu quero é que tu abras o teu coração para mim e deixes eu dirigir a sua vida. Porque quando você fizer isso, aí sim eu posso fazer o que eu necessito de você. Enquanto você estiver no leme, meu amigo, eu não vou me meter, sabe? Não dá para se meter. Porque é o que você falou, a nossa consciência fica sempre tomando a frente, meu irmão. Ué, Pedro não falou para ele, jogamos rede a noite toda. Quer dizer, nós que somos pescadores, jogamos rede a noite toda, não pegou nada, agora o senhor vai dizer que é só jogar para o outro lado? Né? A gente é assim mesmo, né? Exatamente, né? Fico assim, com medo de falar, mas eu vou falar. A gente fica assim como se fosse um filme na vida da gente. A gente conhece a palavra, a gente crê em Deus, a gente conhece, mas é como se fosse ali o filme que a gente viu, depois a gente desliga, acabou o filme, desliga e a gente continua a nossa vida. É isso aí. Sabe? Fecha a Bíblia e acabou. Vamos tocar a vida agora. A gente devia botar um saco de cinza na cabeça e ficar penitenciando um ano inteiro por causa de fazer isso com Deus, menina. E a gente faz. É isso aí. E a gente faz isso. Somos os consagrados. Bem que você falou. Temos 1 minuto só, né, pra gente acabar aqui. Minha irmã, eu queria dar um beijo no seu coração, te agradecer por você ter disponibilizado esse tempo aí. Aqui, né? Até a Elza tá aqui vendo a gente hoje, tá? A Elza tá aqui. Eu nunca rezei tanto. Né? Nunca rezei tanto, ainda não é hora, não é hora, Senhor, por favor. Então, glória a Deus pela vida dela, por essa melhora, né?
Que Deus seja louvado, que você também melhore, que tudo na sua, né, que essa saúde seja restabelecida plenamente e que você em breve possa, né, estar com outro pique. Não é que o time está fraco, Amém. não está, mas que você está muito bem. Tá. Deus abençoe, muito obrigado, muito tá? Obrigada, uma boa noite para você. Muito obrigada, Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigada. Tá bom? Tchau, Maria Alice. Obrigada. Tchau, fica com Deus. Eu nunca sei fechar isso. Então, gente, a gente esteve aqui com a Maria Alice hoje, foi muito bom, muita história, muita coisa boa, né? Eu quero deixar um abraço para todos vocês.